Fala rapaziada, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre transformadores. Eu andei percebendo aí nos grupos aí, a rapaziada tava com um pouco de dificuldade de entender um transformador. Então vamos fazer um vídeo para poder falar um pouco sobre transformadores, né? A primeira coisa que nós vamos ver é o que é um transformador, né? Um transformador, ele é um enrolado de fio esmaltado com uma finalidade específica, né? Abaixar ou aumentar a tensão da rede elétrica. O transformador ele tem esses dois poderes, dependendo de como ele foi construído. Ele pode abaixar a tensão da rede elétrica para poder ficar mais fácil de se trabalhar com ela, ou ele pode aumentar a tensão da rede elétrica para você fazer uma aplicação específica com isso, tá? Como se dá isso, né? A baixar ou aumentar? A gente vai ter que entender primeiro como o transformador é construído. Basicamente, o transformador é um enrolado de fio no primário, um núcleo que pode ser de vários materiais e um enrolado no fio do primário. Parece tudo igual, né? O secundário aqui, primário e secundário. Parece ser tudo igual, mas o que diferencia o primário do secundário é a quantidade de espiras, né? É o que a gente chama de N, né? Que é o número de voltas de espira. Se nós permanecermos com o mesmo número de espiras no primário e no secundário, por teoria nós teríamos o mesmo valor que fosse aplicado aqui, ele apareceria aqui, desconsiderando a perda. Mas ao colocar a carga, né, a perda seria mais acentuada. Então não é bem assim. Para que se mantenha a mesma tensão no secundário, a tensão que foi colocada no primário, seria necessário um pouco mais de espiras nos secundários, ou seja, precisa ser feito um ajuste. Mas basicamente é isso. Se você quiser fazer um trafo redutor, que é um trafo que você reduz a tensão do secundário, o número de espiras no secundário vai ser menor do que no primário. Então, o campo magnético que é criado pelo primário, parte dele vai se perder e uma parte dele vai ser aproveitada para poder gerar uma tensão no secundário, certo? E isso vale para muitas aplicações. Então o que fazemos? Ao escolher o transformador, nós estamos escolhendo um tipo de transformador específico para a nossa aplicação. Ou seja, normalmente nós usamos um transformador que reduz a tensão da rede elétrica para poder ficar mais fácil de nós darmos o tratamento que precisamos. Ou seja, entra 110 e sai lá aproximadamente 12 volts ou 5 volts e nós tratamos isso para poder retificar, filtrar e então termos a tensão que precisamos. Tá? Esse é um tipo de transformador que é o redutor. Mas nós temos também o elevador. Como eu disse, um número de espiras no primário e um número ainda maior de espiras no secundário. Assim que aplicado uma tensão no primário, 110 ou 220 ou a tensão que você precisar aí no seu projeto, no secundário você vai ter uma tensão que você deseja ter. Então, normalmente esse tipo de transformador, ele é um tipo de transformador preparado para uma aplicação. Quer ver uma aplicação bem coerente para esse transformador é, por exemplo, a cadeira cavo Amadeus. A Amadeus ela tem, ela pode ser, os motores dela funcionam em 220 volts,
mas muitas dessas cadeiras estão ligadas no 110 volts. Aquele trafo toroidal que tem na frente da cadeira, ele tem o poder de elevar a tensão de 110 para 220 e funcionar naqueles motores. O que tem ali é exatamente isso, mais espiras no secundário do que no primário. Isso responde como é que uma cadeira 110 com motores 220 pode funcionar. Tá certo? Então, isso aqui é uma explicação do que tem dentro do transformador, tá? Agora, falando um pouco mais do transformador, no transformador ele pode ter algumas características específicas, né? Por exemplo, o núcleo do transformador. O núcleo do transformador é extremamente importante, dependendo da aplicação que você for fazer. O núcleo do transformador ele é responsável por permear o campo magnético do primário para o secundário, para que seja eficiente o transporte de energia. Eu até vou voltar com essa animação aqui, porque acho que aqui já dá para explicar. Vocês imaginam o seguinte: vocês têm o primário, aqui é criado o campo magnético. Só que esse campo magnético ele precisa ser conduzido para o secundário. Se ele for, se não tiver nada aqui no meio, fica um pouco, vai ter muita perda. Então você vai criar uma tensão muito alta aqui e a eficiência dele no secundário não vai ser tão boa. Então para isso eles criaram o núcleo, né, que é ferro magnético, silício, para que as bobinas enroladas de fio estejam no meio dela esteja esse material, o ferro magnético ou silício, e esse material conduza esse campo magnético do primário para o secundário, assim fazendo com que o transformador seja mais eficiente. Esse núcleo, nós conhecemos ele é conhecido por nós com esse formato assim, né? O mais conhecido dele, né? Normalmente tem esse formato aqui, né? De um E. Aí, deixa eu ver se eu pego uma. Tem uma caneta de outra cor aqui. Deixa eu usar esse daqui. Então, o que que acontece? Aqui num carretel à parte, né? Que é num carretel à parte, é enrolado o primário, por exemplo, né? E aqui também é enrolado o secundário. Para que quando o primário for energizado e tenha um transporte do campo magnético bem eficiente, nós preenchemos esse vazio do carretel plástico, esse vazio nós preenchemos com esse material aqui, que é este camarada aqui, ó. Se vocês olharem, vocês já deve ter desmontado um transformador internamente dele, é esse carretel plástico, aonde os fios são enrolados no carretel. Depois este carretel é colocado aqui dentro e então é enfiado a outra parte. Na verdade eu até desenhei errado aqui, né? Seria mais certo desenhar assim, né? Assim. Vamos fazer de novo aqui. Né? Primário. Os dois fios do primário. E os dois fios do secundário. E aqui é colocado o núcleo, né? Na verdade, eu devia ter desenhado isso aqui um pouco maior aqui também e aqui também. E aqui também entra a outra parte do núcleo. Aqui nós temos o secundário
E aqui nós temos o primário. Tá? Assim se compõe o transformador, né? Esse material, ele pode ser com o núcleo pode ser de ar, né? O núcleo pode ser de ferro magnético, chapa que no geral, né, são chapas de silício, né, para poder diminuir a perda de corrente a perda de corrente por correntes parasitas, né? Então, para ele poder ter um melhor rendimento, eu uso esse material aqui para poder fazer conduzir do primário para o secundário, tá bom? Internamente no transformador é exatamente isso, gente. O desenho, fio enrolado para ter uma fácil interpretação, e a montagem dele é feita dessa forma. Agora, o que mais pega para o pessoal é o seguinte: como testar um transformador. Quando nós pegamos um transformador que nós não sabemos a procedência, nós não temos conhecimento nenhum do transformador, ou até mesmo as pessoas que não têm muito conhecimento de eletrônica, como a gente testa esse camarada? Normalmente, gente, o transformador ele pode ser construído de várias formas. Ele pode ter só um tap na entrada, normalmente nós chamamos de tap. O que são os taps? Vou desenhar aqui para você. Eu vou desenhar um transformador simples, tá? Primário, secundário. Vamos supor que nesse transformador aqui, o primário é de 110 volts, 110 VAC, e o secundário é de 12 VAC. O que vai acontecer aqui é que, ao testar o primário, você vai encontrar uma resistência. Esse valor de resistência no primário, ele é ele é maior, sempre vai ser maior do que o valor de resistência no secundário. Ou seja, independente se você conhece um transformador ou não, se o transformador está identificado ou não, igual esse aqui, por exemplo, que não tem identificação, como é que nós sabemos qual lado é primário e qual lado é secundário? Não tem jeito, nós temos que testar, tá? Exatamente como está aqui. Aqui tem 3 pinos. Por quê? Ele poderia ser um transformador 0, 110, 220. Poderia ser um transformador de 0, 110, como eu desenhei aqui. Se ele fosse 0, 110, 220, ele ia ter isso aqui, ó. 0, 110, 200, 220. Mesmo assim, sobraria para nós identificar quem é 0, quem é 110, quem é 220. E aqui, a mesma coisa. Se tivesse mais um tap de saída, por exemplo, se fosse um transformador de 12 e 24, ele poderia ter seria 3 entradas e 4 saídas. E aí, como é que a gente testa? Normalmente, gente, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Normalmente é o seguinte, de cara eu já posso te dizer, os valores de resistência na entrada são maiores do que o valor de resistência na saída. Vamos ver isso? Ó, eu não sei. Não sei. Eu fiz até pensado. Eu peguei um transformador que não é meu, não fui eu que mandei fazer. Eu não sei. Vamos testar. Vamos testar esse aqui. Vamos ver os valores. Ó, 17 ohms. 32 ohms. Dezessete ohms. Ó, vocês perceberam que daqui, deixa eu chegar um pouquinho aqui pro lado. Daqui até aqui eu tenho um valor de 32. Daqui até aqui eu tenho um valor praticamente a metade.
praticamente. 32, deu 16, é lógico que é a metade, né? Deu metade. Então, o que que isso me mostra? Só para teste, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar do meio aqui. Dezessete, tá vendo? Olha só, aqui é o zero do transformador, ou seja, é um transformador. É um transformador. Deixa eu tirar essa daqui. É um transformador que aqui é o zero. Para cá deu 17 ohms e para cá deu 17 ohms. Certo? Foi isso que nós vimos aqui. Agora, vamos ver o lado de cá. Vou desenhar do mesmo jeito, porque ele está com 3 entradas. Vamos ver. Opa, é difícil, né? Não dá para ver. Ó, 1223 ohms. Então vamos anotar aqui. 1223 ohms. Já não lembro mais, tá na posição que eu coloquei. Agora vamos fazer daqui a aqui. Não, tá invertido, desculpa. Olha só, praticamente metade. 596. Vamos colocar 600. Vamos colocar 600 ohms. Agora, só por curiosidade. Daqui a aqui deu 600, daqui a aqui deu 1200. Vamos colocar daqui a aqui para ver? Tá vendo, ó? 628. O que a gente pode constatar é que aqui está o zero, aqui está o enrolamento 110. Por que o enrolamento 110? Porque deu seus 600 ohms. Se a resistência foi menor, peraí, deixa eu até falar diferente. Identificamos que esse aqui é a entrada de AC. Por quê? Os valores de resistência são maiores do que os valores de resistência da saída. Lembra que eu falei? Na entrada sempre vai ter um valor de na entrada de energia sempre vai ter um valor de resistência maior do que na saída. Então o valor de resistência aqui, olha só, 1200, 600. Olha o valor de resistência na saída, muito baixo. Então nós já identificamos que este lado aqui é o lado da entrada de energia. Agora, quem é 110, 500, 220? Como nós lemos a extremidade, e a extremidade nos deu 1200 ohms de resistência, nós já identificamos que aí é ligado o 220. Então metade disso que deu 600 ohms, que é esses dois pinos aqui, é o 110. Então nós temos que aqui de 0 a 600 é 110 VAC e de 0 a 1200 é 220 VAC. Certo? Assim, nós identificamos um transformador. Entrada de energia, a resistência é sempre maior. Procura a maior resistência. Se ele for só 2 pinos na entrada, não tem muito o que falar. É só ver o valor de resistência, né? Normalmente 600 volts, 400, 390, para 110 volts, 1200, 900, 980, é para 220 volts. Mas a gente entende que nós temos que fazer por regra. Então, maior resistência 220, menor resistência 110. Só tem um tap na entrada. Se o valor for lá perto de 1000, ele é 220. Se o valor for 600, até 600 ohms, 600, 650, ele é 110 na entrada.
tá certo? E a saída, nós não sabemos que tensão que vai sair aqui, porque isso aqui é só uma tensão para nós, essa aqui é só uma leitura de resistência para nós identificarmos entrada e saída. Agora, para saber qual é a energia que vai ter aqui, nós temos que alimentar o transformador. Tá bom, gente? Então, fica essa dica para vocês. Pegou um transformador que vocês não sabem o que é, não se assustem. Vamos fazer de novo? Mas vamos trocar de transformador também. Vamos pegar um outro transformador aqui, ó. Peguei um outro transformador aqui. Olha lá, vamos testar? Ele tem 3 de um lado e 4 do outro. Vamos medir. A gente testa medindo. Então vamos lá. E ver se tá bom também, né? Olha só, olha os valores que estão dando. Isso aqui já demonstra que isso aqui é a saída. Tem uma saída com 7,6 ohms e tem uma outra saída de... Olha só, 12 ohms. Então, aqui tem uma tensão um pouco mais, aqui vai ter uma tensão um pouco mais alta e aqui vai ter uma tensão menor. Mas pelos valores apresentados aqui, isso aqui já mostra que é a saída. Agora vamos ver a entrada. Nada. Nada. Opa. Ah lá. 0396K, ou seja, 390. Aqui, 110. Mas aqui, ó, se vocês olharem, ó, não deu nada. Então vamos testar esses dois aqui. Não deu nada. Das duas, uma. Ou a entrada 220, esse pino, está queimado. Ou isso aqui, ou o transformador é só 110. Isso aqui é só um pino para ajudar na fixação do transformador para ele poder não balançar, né? A gente não consegue ver porque ele está isolado, né? Pela isolação a gente não consegue ver. Mas agora vamos ver na identificação dele para ver o que ele diz. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Uma saída de 11 volts, 140 mA, uma saída de 7 volts com 180 mA e apenas uma entrada, olha lá, input, pino 1 e pino 4. Uma entrada só de 110 volts, ou seja, certinho. Esse pino que está a mais aqui, entendeu? Esse pino aqui é um pino para fixação. Esse aqui não, né? Esse aqui, ó. É um pino para ajudar na fixação do transformador para ele poder não balançar. Ele não tem funcionalidade elétrica nenhuma, só mecânica, que é para poder não balançar. Aqui entra somente 110, ou seja, o transformador está perfeito. Uma entrada e duas saídas. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu, espero que vocês gostem. Quem gostar do vídeo, dá um joinha aí. Curte e compartilha com os colegas.